Olá, mais uma vez. Vou estar fazendo mais esse comentário sobre mais um livro, dessa vez do autor Augusto Cury. O autor muito conhecido aqui no Brasil, fora do Brasil também, como o próprio livro aí está dizendo, 30 milhões de livros vendidos, o autor mais lido da década. Augusto Cury, sem dúvida, todos os livros dele são muito bons, uma mensagem muito positiva, extremamente positiva. E esse livro também não deixaria de ser. Uma história muito envolvente, um livro muito inteligente, que vai girar em torno de Jesus Cristo, né? Uma análise sobre a mente, a inteligência de Jesus. E é um pouco do que se trata o livro. Vou estar fazendo o comentário agora. O livro é uma ficção que fala de um pesquisador intelectual ateu chamado Marco Polo, que está em uma conferência da ONU para falar da decadência psíquico-emocional na qual está passando grande parte da humanidade. E em meio a todas essas teses, o cientista é instigado a estudar a mente do mais famoso homem que andou na Terra, Jesus Cristo. De início, não aceitou o desafio. Disse que suas pesquisas não caminham no sentido da religião e da fé. No entanto, várias situações acontecem na sua vida e, por fim, o cientista e pesquisador ateu Marco Polo decide pesquisar a mente de Jesus, não sob o ângulo da fé e da religião, mas sim sob a perspectiva das ciências, como a sociologia, psicologia e pedagogia. Quais são os principais personagens do livro? Os principais personagens dessa história são justamente os pesquisadores e debatedores da mesa redonda que é formada para debater, né? Na qual são o pesquisador e cientista ateu Marco Polo, sua assistente também psiquiatra Sofia, o amigo de Marco Polo e professor e também psiquiatra Maico, o professor católico Dr. Alberto e o professor protestante Dr. Thomas. Um breve resumo sobre o livro. Como havia dito anteriormente, o pesquisador Marco Polo é instigado a estudar a mente de Jesus sob o ângulo das ciências. E esta pesquisa só se concretiza devido à sua esposa, que depois de uma grave doença, pede para seu marido entrar nesta empreitada. A pesquisa se dá inicialmente analisando o livro de Lucas da Bíblia, devido a ser Lucas também um médico. O livro é muitíssimo interessante ao investigar a biografia de Lucas, ao relatar os problemas do passado, na qual o apóstolo Paulo tinha inúmeras cicatrizes, faz uma viagem ao comentar a vida de Maria, mãe de Jesus, fala de sua inteligência, perspicácia, seu grande otimismo e sua forma de educar e criar Jesus. A obra comenta ainda, com muita coerência, fatos ocorridos durante a vida de Jesus, que estão contidos na Bíblia, como sua grande humildade, sendo assim filho de Deus e criador da existência, em se tornar um dos mais simples homens que já existiu no seu modo de ser. Comenta sobre seus testes de estresse que passou no deserto, entre outros pontos. Sem dúvida, uma análise muito coerente e um poder de dedução incrível é utilizado pelo autor. Pontos e frases marcantes encontrados no livro. Ao estudar a mente de Jesus, o cientista e pesquisador Marco Polo afirma que ele agiu como um nobre mesmo diante da morte e que Pilatos parecia uma criança diante dele. Fala ainda a respeito de Jesus, que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Cita que o princípio da educação em todo o mundo deveria ser para transformá-los em seres humanos autônomos, gestores mínimos de suas mentes. O livro ainda fala de Deus como uma forma de esperança viva para tudo de mal que acontece neste mundo, ao afirmar que morreria minha esperança se não acreditasse em Deus, e que toda injustiça humana seria reparada. O autor, nesta obra, faz uma síntese de algumas ferramentas universais para uma proteção emocional,
na qual encontra muito bem fundamentada nos ensinos de Jesus. Sem dúvida, uma obra que é uma fonte de aprendizado. O que aprendi com o livro? Confesso que, como a maioria das pessoas e, consequentemente, a maioria dos cristãos, sempre vi a Bíblia e a história de seus personagens pelo lado da fé, da religiosidade. Isso, de certa forma, nos faz ter uma visão um tanto distante da vida de cada um deles, pois deixamos de ver, deixamos de enxergar a sua humanidade. E até a vida e a morte de Jesus podem não adquirir a profundidade necessária para pelo menos tentar compreender o seu real sacrifício. Então, uma das coisas que aprendi nesta leitura foi ver a Bíblia e a história dos personagens pelo lado humano, pelo lado da emoção que cada um sentiu como homem e não somente pelo lado religioso e da fé. Dessa forma, nos identificamos mais ainda com suas histórias e seus relatos, com suas tristezas e alegrias, com seus dramas, com suas lutas. O autor deixa claro também que inteligência e intelectualidade não são nada se perdemos a capacidade de ser altruístas, de nos doar, de chorar, de brincar, enfim, de ser humanos. Obrigado por mais esse comentário e até a próxima.